Olá pessoal, meus seguidores, João Bosco Segundeiro, obrigado pelas curtidas, por compartilhar, por comentar. Quem não for inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal aqui no YouTube. Me sigam também aqui no Facebook, no Instagram. Me sigam, pessoal, me sigam. A segunda voz é a dueto da primeira voz. A segunda voz sem a primeira voz. A primeira voz com a segunda voz é as melodias e a harmonia. Que é a harmonia porque é a segunda voz junto com a primeira voz, que é duas notas diferentes, né? Se torna harmonia. Se for só uma nota só, não é harmonia. Não é harmonia não. Se for só a segunda voz, não é harmonia, é só a melodia. Se for só a primeira voz, não é harmonia, é só a melodia também. A harmonia se tiver a segunda voz cantando junto, ou que seja tocando solando no instrumento, ou cantando, né? Os dois, é a harmonia, as melodias e a harmonia. Que a segunda voz também a segunda voz também é uma melodia, que nem a primeira voz. A segunda voz é a melodia dentro da melodia da primeira voz, encaixado no acorde. É o dueto, né? Tem até a terceira voz também, que é de acordo com as notas que a gente pega no instrumento, os três dedos. A segunda voz, a maioria das músicas os cantores canta, não é tudo na mesma linha da primeira voz não. Tem parte que é na mesma linha da primeira voz, tem parte que é diferente, a voz fica reta. Essa voz reta é a terceira voz. É desse jeito. Aí pronto, aí tem a voz original que a gente faz de acordo com aquele segundo dedo que canta, né? A gente faz do mesmo jeito, né? Fica sendo de acordo original que a gente chama. Só que é de acordo original, mas aquela segunda voz tem que ver se é variada, se é variada do instrumento ou não é variada. Porque variada que eu digo é porque passa da mesma linha da primeira voz para a voz reta, que é a terceira voz, né? Que é a outra voz, a terceira voz. Aí é a voz variada, né? De acordo com o original, aí o original tem que ver se é variado ou não, mas a maioria das músicas que eles cantam é variada mesmo. Tem parte que faz na mesma linha da primeira voz a música, e tem parte que faz fica reta, fica na terceira voz, passa para outra voz. Aí sempre é variada. A segunda voz das duplas sempre é variada. É difícil uma música ser tudo na mesma linha da primeira voz, é difícil, não vi ainda não, tem que ver qual é, mas não vi ainda não. Tudo é variada mesmo, a gente faz de acordo com o original, tem que ver se o original é variado ou não, mas a maioria são variadas mesmo. A maioria da segunda voz é variada, passa da segunda voz para a terceira voz, né? Passa de uma linha para a outra linha, a outra linha, né? Que é a terceira voz. Aí chama segunda voz por causa que tá cantando ali a primeira voz e o outro tá fazendo a segunda voz, chama segunda voz. Mesmo naquela segunda voz, tendo parte que é a terceira voz, que varia para a terceira voz, mas chama segunda voz. É de jeito. Aí mesmo se fizer de acordo na mesma, tudo, a melodia completa na mesma linha da primeira voz, na mesma linha da primeira voz também é a segunda voz. Agora se fizer na outra linha, né, de acordo com o instrumento, que é a terceira voz, é a segunda voz porque tá cantando, mas a primeira voz chama segunda voz, mas realmente é a terceira voz, que é de acordo com as notas musicais, os instrumentos musicais, que a terceira voz é aquela voz mais estranha, a segunda voz cantando se a primeira é estranha, a terceira voz ainda é mais estranha do que a segunda voz. É por isso que a gente conhece que é a terceira voz, né? Qual é a segunda voz com a terceira voz, que a segunda voz é estranha, a terceira voz ainda é mais estranha do que a segunda. Aí estamos cantando, que nem eu já disse, né? A gente começa naquela linha da primeira voz, passa para outra voz, né? Que é a terceira voz. Realmente a terceira voz é para ser aquela outra, né? Que fica reta, mas como a voz que é na mesma linha da primeira voz é mais estranha, essa aí fica assim na terceira voz. Porque eu já testei, essa voz que é na mesma linha da primeira voz fica mais estranha do que aquela outra, que fica reta, né? Que na minha opinião, de acordo com os instrumentos, é a terceira voz. É, a terceira voz. Só que a terceira voz mesmo assim, essa voz que acompanha a primeira voz é para ser a segunda voz mesmo, sabe? De acordo com os instrumentos musicais, notas musicais. Era para ser a terceira voz. Não, era para ser a segunda voz. Que é para ser a segunda voz. A terceira voz é essa outra que fica reta, né? Que quando a primeira voz sobe, a segunda voz fica reta. Não sobe não. Não sobe não, pronto. Pronto. Essa é para ser
a terceira voz. Porque essa que sobe na mesma linha da primeira voz é a segunda voz. Só que assim, essa que sobe na mesma linha da primeira voz é mais estranha do que essa que fica reta. Então, eu considero a terceira voz. Essa aqui na mesma linha da primeira voz, eu considero a terceira voz. É desse jeito. Aí a primeira voz, segunda voz, terceira voz, é de acordo com as notas musicais, os instrumentos musicais. A harmonia é várias notas trabalhando juntas, o dueto, o trio. Aí se torna harmonia, né? A harmonia, várias notas diferentes trabalhando juntas. Se for só solano, uma melodia não é harmonia, é só a melodia. É desse jeito. Ou que seja cantando ou solando no instrumento, é só a melodia. E se no instrumento solar a melodia da primeira voz e a melodia da segunda voz, aí se torna harmonia e também se torna melodia. São as harmonias, são as melodias também e também a harmonia, porque são várias notas trabalhando juntas, várias notas diferentes trabalhando juntos dentro do acorde. É desse jeito. Eu pensava que a terceira voz era essa que fica reta. Era para ser a terceira voz, né? Mas essa aqui, na mesma linha da primeira voz, fica mais estranha de que essa que fica reta. Então essa aqui na mesma linha da primeira voz fica assim na terceira voz. Eu considero a terceira voz que é mais estranha do que essa que fica reta. Essa que fica reta é mais fácil de fazer do que a voz que acompanha a maioria da primeira voz. Eu percebi isso. Por isso que a maioria dos cantores faz assim. Tem parte que acompanha a primeira voz, tem parte que fica reta, né? Acho que essa parte fica reta, ficou mais fácil de fazer. E fica até mais bonito, ficou até mais bonito. Por isso que eles ficaram assim, gravaram assim, né? É desse jeito. Aí eu faço de acordo com o que o segundeiro gravou, faço diferente também. O segundeiro é assim, faz diferente também. Não faz só de acordo com o que o segundeiro gravou, não. Eu mostro aqui nas redes sociais de acordo com o segundeiro, de acordo com o segundeiro cantando, né? Do mesmo jeito, na mesma voz ali. Na mesma voz mesmo. E também faço diferente também, né? A segunda voz é diferente, porque a segunda voz a gente pode fazer como quiser, não pode usar finais e encaixar. É desse jeito. João Bom Segundeiro, seja todo bem-vindo ao meu canal. Votem sempre!